O cancelamento, também conhecido como linchamento social ou o terror de 2020, começou como uma causa decente. Era uma tentativa de reafirmação de limites, para que nenhum neonazis, por exemplo, se faça de engraçadinho em redes sociais e acabe inspirando outras pessoas loucas, por assim dizer. Mas, ironicamente, na própria inibição de absurdos veio o absurdo. Pessoas que deveriam realmente ser canceladas nunca acabam sendo de fato, enquanto pessoas inocentes pagam um preço por crimes que nunca cometeram. Será que os, abre aspas, canceladores, fecha aspas, pensam que podem redimir uma pessoa assim? Ou então só estão tentando forçar a hipocrisia na pessoa para que ela possa ser parte da sociedade de novo? Olá, eu sou o PhD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o pequeno canal que vai te entregar sua dose semanal de lucidez. Já que esse mundo é tão louco e cheio de controvérsias, bom, vamos dar um pouco de clarividência para as pessoas assim, né? Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que o cancelamento realmente está fazendo, meio que transformando as opiniões das pessoas, ou melhor, hipocritamente transformando a opinião das pessoas, porque elas não deixam de pensar aquilo que elas pensavam antes de serem canceladas, mas só se moldaram de novo ao que a sociedade quer que elas sejam. Ao mesmo tempo que os cancelamentos de pessoas inocentes visam a pessoa em si e não repudiar a sua intenção, fala ou disseminação de ódio. Então, se você já gostou do tema, por favor, se inscreva no canal para vídeos todos os domingos sobre a vida, o universo e todas as coisas. Bom, primeira coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui é que o cancelamento é uma vingança e não uma justiça. É como se um certo grupo de pessoas se sentisse extremamente incomodado com uma ação absurda. Mas não absurda no sentido tipo, não sei, o Holocausto, por exemplo. Mas sim absurda no sentido de dar a ideia de ir contra o sistema. Qualquer tipo de pessoa que vá contra a igualdade em geral, seja de gênero, raça, etnia, idade, enfim. Essa ideia é tão absurda que acaba já sendo repudiada. Só que a ideia deveria ser repudiada. Mas não, as pessoas se sentem tão incomodadas, mas tão repulsivas assim, esse tipo de ideia, que muitas vezes acaba sendo a pessoa, o próprio alvo do cancelamento, vamos dizer. Ou seja, quem pensa diferente de mim, ou quem tem uma ideia absurda dessas, tem que ser eliminado. Agora, para deixar um pouquinho mais claro, vão ser os 3 tipos de canceladores. O primeiro nós temos de fato os justiceiros, vamos chamar assim, que seriam de fato as pessoas que saberiam o cancelamento, ou melhor, o linchamento social, pela sua essência base, que seria a justiça com as próprias mãos de uma pessoa que deveria ser, mas não é, como eu posso dizer, sentenciada pelas suas ações e falas. Ou no caso, tweets, muitas vezes. Ou seja, os justiceiros são as pessoas que de fato usariam o cancelamento da forma certa. O segundo tipo são os caóticos, são aqueles que começaram a usar o cancelamento como algo negativo, que fosse repudiar qualquer pessoa que pensasse diferente de você. Esse tipo de pessoa foi, por exemplo, quem assassinou o Wreckful, agora em junho desse ano. O meu primeiro vídeo do canal foi sobre isso, inclusive. Checa aí pra você ver, acho que vai estar, não lembro qual lado que ficou izinho mesmo. O tipo caótico também é responsável por movimentação de grupos que pensem pela mesma ideia, assim. Como uma bolha social que busca aniquilar outras bolhas, por assim dizer. E o terceiro tipo seria o rebanho, a ovelha, ou como vocês queiram chamar. Que são basicamente as pessoas que simplesmente seguem o fluxo, em que muitas vezes não sabem o que está acontecendo, mas sentem a necessidade de se
colocar num certo lugar, assim, não de uma forma empática, mas de uma forma política, assim, como eu tenho que ter opinião formada sobre tudo. Coisa que é extremamente cobrada hoje em dia. Não julgo as pessoas que são ovelhas assim por pressão, mas acho que elas deveriam saber mais para realmente falar alguma besteira junto com os caóticos. Que geralmente as ovelhas estão acompanhadas dos caóticos e não dos justiceiros. A coisa que eu já falei aqui agora um pouquinho antes foi que quem é cancelado geralmente é a pessoa e não simplesmente a ação ou fala que ela tomou diante de uma situação, apesar de geralmente acabar sendo meio extrema. E a questão é que a vida inteira da pessoa vai por água abaixo. Provavelmente você vai perder seu relacionamento se você tiver, vai perder seu emprego, credibilidade, talvez até vida, dependendo de situações, principalmente se você tiver problemas psicológicos. E claro, se você é cancelado, você tem medo das milhares e milhares de ameaças de morte que você recebe por pessoas anônimas na internet. Já que muitas vezes o poder que o anonimato dá às pessoas faz com que elas tenham uma coragem que jamais teriam. Há pessoas que vão lá, ameaçam você de morte, dizem que sabem onde você mora quando não passa de blefe, e que pessoalmente jamais teriam coragem de dizer tais coisas. Se vocês realmente querem justiça e redenção da pessoa para que ela parasse de pensar desse jeito retrógrado, absurdo, ou seja lá como for, eu acho que a opção mais válida seja concentrar na ação. Embora muita gente acredite que mudar uma pessoa não seja possível, eu acredito que seja e ainda vou tentar. E quem sabe um dia eu trago essa história no canal. Outra coisa que eu tenho que deixar claro sobre a realmente hipocrisia forçada do cancelamento é que, além de, ao invés de questionarem só ele, questionarem toda a pessoa e acharem que a pessoa por completo é uma desgraça, a ideia de que o cancelamento não é contra o absurdo da ideia, ela vai contra o simples questionamento do padrão. Um bom exemplo que mostra esse simples questionamento do padrão são piadas em que a própria vítima em si considerou válida e realmente como uma piada e não como algo grosseiro ou intimidador ou até mesmo repulsivo. Até porque isso também vem a ideia de que as pessoas são contra o diferente. Por exemplo, aposto que se chegassem alienígenas na Terra, por exemplo, acho que a maioria das pessoas entrariam em pânico ou então tentariam matá-los, já que nós somos completamente contra o que é estranho. Complementando o último tópico aqui, que a mínima criatividade, vamos chamar assim, para se opor às normas da sociedade já é o suficiente para alimentar uma intolerância dos canceladores. Sejam os canceladores que defendem minorias, como o que cancelariam pessoas como eu, que são pessoas homens cisgêneros heterossexuais. Ou seriam as pessoas que começaram não por chamar de cancelamento, mas pelo linchamento social básico. Por exemplo, pessoas que espancam gays na rua, de certa forma, são pessoas retrógradas, mas ao mesmo tempo são canceladores ou linchadores sociais. Então, basicamente, de qualquer jeito que você vá, você sabe que você não vai agradar ninguém. Só que a questão é que você tem que agradar a maioria, senão você vai acabar sendo cancelado. Até porque se opor à maioria geralmente é um erro. Ou melhor, um erro, assim, meio que já te sentenciando a quase uma morte social. E o último ponto que eu vou trazer aqui é a união faz a força, assim. O cancelamento seria dado como simplesmente duas pessoas brigando por mensagem de texto na internet, ou no tweets, ou alguma coisa assim. Se não fosse o poder do grupo. O que realmente faz com que ele seja ameaçador é a quantidade de pessoas. E um adendozinho que eu vou fazer aqui agora no final, que vai levar vocês a uma ideia um pouco diferente. Talvez eu seja cancelado aqui também. É o seguinte. Por que vocês acham que foi agora, no final do século XX, começo do século XXI, que o lixamento social começou a ser uma coisa realmente grande?
juntamente com a ascensão de movimentos de minorias, mais especificamente o feminismo como uma nova base marxista e que visa realmente a desigualdade. Mas o que eu quero entrar aqui são o seguinte: as mulheres já se lincham socialmente muito antes da ideia de cancelamento sequer passar pela cabeça de alguém. Você já deve ter ouvido falar que as mulheres constantemente competem entre si, entre muitos assuntos, seja por caras, seja por vagas, seja por quem é mais bonita, ou seja lá o que for. E essa competição, assim como a exponencialmente maior busca por aprovação social que as mulheres têm, vem devido ao lixamento social que elas podem sofrer umas sobre as outras. As mulheres já se lincham socialmente há muito tempo. Mas isso é a introdução para um próximo vídeo. Bom, se você gostou dele ou não, lembre-se, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. Mas se você gostou, deixe seu like, se inscreva para mais vídeos e até semana que vem.